mas eu gostaria de conversar, bater um papinho com ele. Seria muito bom, muito oportuno fazer isso. Então eu estou fazendo este vídeo e vou notificá-lo, né? Porque ele me deixou aqui um cartãozinho dele, né? Tá vendo aí, ó? Com um endereço de e-mail. Também tem os telefones, tá vendo? O nome dele é Sérgio Caldas. Tá vendo aí, ó? Então eu vou, inclusive, ligar para ele, dizendo que eu fiz este vídeo, porque ele manifestou o desejo de me visitar na minha casa para conversar comigo. Ora, mas a minha esposa tem muitos problemas, sabe, de saúde e tal, e vai causar transtorno para ela, né? Então eu vou convidá-lo para vir aí no fórum de debates, aí o site Nas Pegadas do Mestre, e para a gente conversar. Eu quero conversar com ele, né? Na verdade, eu gostaria de sabatiná-lo, sabe? Fazer algumas perguntinhas para ele, entendeu? Para ver realmente, porque eu não sei o que ele pensa. Não sei o que ele pensa. O que ele mostrou para mim é apenas o seguinte: capítulo 16, 17 e 18 do livro de Atos, e que nós temos que prestar atenção, permanecer no conselho dos anciãos. Então, ele está colocando um fundamento aí. Uma coisa, veja, fundamento, vamos ver, fundamento. Na congregação tudo é fundamento. O batismo é um fundamento, né? Sem a prática do qual você não vai entrar no reino de Deus. A igreja é um fundamento, né? Se você não pertencer à congregação, tem que ser a graça, a bendita graça, né? Que é a congregação. Senão você não vai entrar no reino de Deus, entendeu? A firmeza e fidelidade nos ensinamentos, que é não usar barbicha, bigode enroladinho, usar bandagem, camiseta regata, a mulher não usar blusa sem manga, não pôr uma calça feminina. Tudo isso aí é fundamento, entendeu? E ele apresentou mais um fundamento, que é o conselho dos anciãos. Mas olha, veja bem, não é nada disso, ele está muito enganado a respeito. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala claramente que ninguém pode pôr outro fundamento além do que foi posto. Está lá escrito: eu, como sábio arquiteto, coloquei o fundamento e outro constrói sobre ele. E ele está dizendo que ninguém pode pôr um outro fundamento além do que foi posto, que é Jesus Cristo. Quando Paulo fala que o fundamento do crente, da igreja, da nossa fé é Jesus Cristo, ele está dizendo que é a vida de Jesus, os seus ensinos e as suas atitudes, os seus atos, que nós temos que levar em consideração. Esse é o fundamento. Os apóstolos desenvolveram as doutrinas sobre esse fundamento que é Cristo. E nós, servos de Deus, seja ministro ou seja crente, temos que viver dentro dessa estrutura de fundamento sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quer dizer, o conselho de anciãos, que não tem como fundamento a revelação das Escrituras na pessoa de Jesus Cristo, está fora. Sai correndo dele. Lá em Apocalipse diz mesmo: sai dela, povo meu. Sai dela. Manda sair destas coisas. Eu dou um conselho melhor, hein? Olha, não pareceu com o que Jesus ensinou, com o que Jesus praticou, com as palavras que ele deixou registradas no Novo Testamento? Ó, sai fora, porque é do capeta. Bom, eu quero sabatinar esse nosso querido irmão,
irmão Sérgio Caldas, eu quero fazer algumas perguntas. Por exemplo, a respeito do primeiro ponto de doutrina. Perguntar, abrir lá o nosso cenário, né, com o ponto de doutrina que foi definido como tal em 1927 pelos nossos primitivos irmãos, e mostrar o ponto de doutrina tal qual está no novinário aí que estão sendo colocados agora na mão da Irmandade. O primeiro ponto doutrinado de 1927 diz que a Bíblia é a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. E agora eles sacramentaram, né? Que a Bíblia contém a palavra inspirada. Ora, se ela contém, é porque ela não é. Em outras palavras, estão dizendo que tem partes na Bíblia que tem inspiração divina e tem partes na Bíblia que não tem inspiração divina. Então eu vou perguntar para ele, meu bom e amado e querido irmão Silvio, né? Diz para mim, querido, qual é a sua crença? A crença, como está no Inário Antigo, que foi definido, o primeiro ponto foi definido como tal em 1927, que diz que a Bíblia é a palavra de Deus, ou agora essa mudança, que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus? De que lado você está? Com os irmãos lá da Convenção de 1927, ou desses camaradas aí que fizeram essa adulteração no ponto de doutrina? E vou ouvir, né? Aí, se ele me disser, não, irmão, eu estou de acordo com o que foi definido como doutrina em 1927. Bom, então, você está crendo tal qual eu, meu irmão. Você é um crente tal qual eu, é um genuíno crente da congregação. Agora, se ele disser, não, irmão, o conselho de anciãos reunidos debaixo da guia de Deus, sabe aquela conversa, aquela cascata, resolveu alterar o ponto de doutrina e tal. Eu falei, irmão, eu vou dizer para ele, falei, você vai me perdoar a franqueza, mas eu estou na obrigação de te dizer que você é um impostor. Ele vai assustar, eu vou dizer, você é um impostor, por quê? Porque você batizou na congregação. Quando você batizou, se você cansou de dizer para a Irmandade que Deus te chamou nesta bendita graça, não é isso? É isso que você fala? Que Deus te chamou nesta bendita graça. Mas olha, se Deus te chamou para o seio da congregação cristã, é para abraçar as doutrinas desta igreja, que você abraçou ao longo do tempo. Agora, porque os caras inventaram lá, você mudou? Então você é um impostor como eles. Entendeu? Você ainda está testemunhando, né, que Deus me chamou nesta bendita graça. Você tinha que abraçar e defender as doutrinas da igreja. O que você não está fazendo. Você também se desviou dela. Não é mesmo? Vou perguntar a respeito do segundo ponto de doutrina, que diz que Deus é uma trindade. Nós cremos em um só Deus, eterno, em poder e tal, criador de todas as coisas, que subsiste na forma de três pessoas distintas. Vou perguntar para ele, você crê na trindade? Você crê na doutrina da trindade? Se ele disser que sim, que ele crê no segundo ponto de doutrina, tal qual foi definido como tal lá em 1927 pelos primitivos irmãos, eu vou dizer parabéns, irmão, parabéns. Eu também estou de acordo com você, nós estamos em comunhão nesse ponto de doutrina. Mas se ele não, eu vou perguntar, você crê que Jesus Cristo é Deus? Se ele disser que sim, parabéns.
Louvado seja Deus, estamos em comunhão nisso aí. Mas se ele me disser que não... Bom, mas se ele disser... Mas, irmão, o conselho dos anciões reunidos debaixo da guia de Deus está ensinando, está dizendo que Jesus Cristo nasceu um homem igual a você, igual a mim, entendeu? E por quê? E depois da ressurreição, aí Deus fez dele Senhor e Cristo, entendeu? O conselho reunido debaixo da guia de Deus que decidiu isso, irmão. Nós temos que obedecer. Que Jesus Cristo não é Deus, que foi promovido a Deus. Aí já ficou confuso, né? Então eu vou dizer para ele, ué, você está pregando por aí, disse para as pessoas que quando Deus te chamou nesta bendita graça, se Deus te chamou para o seio da congregação, é para você abraçar a doutrina da igreja, abraçar e defendê-la, né? Mas se ele falar diferente, eu vou dizer, você é um impostor. Você é um impostor, você não é um verdadeiro crente da congregação cristã no Brasil. Meu filho, é dura vida. Vou perguntar para ele a respeito do terceiro ponto de doutrina. Olha lá que diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É o Deus encarnado. Né? Vou perguntar para ele, você acredita nisso? É verdade isso aí? Ou você acredita conforme esses anciãos pervertidos, falsos profetas e impostores estão pregando, que Jesus Cristo foi feito Senhor e Cristo depois da ressurreição? Né? O que você acredita? Se ele me disser, não, Jesus é Deus, o próprio Deus encarnado, eu vou dizer, louvado seja Deus. Ah, está vendo, irmão? Você não quis me abençoar, mas nós estamos em comunhão, ó, no primeiro ponto, doutrina, no segundo ponto, doutrina, no terceiro ponto, doutrina. Então, mas se ele disser, não, os irmãos têm razão, essa doutrina está errada. Jesus foi promovido, Jesus foi feito Deus, Senhor e Cristo depois da ressurreição. Eu vou dizer para ele, que é isso, rapaz, você é impostor, é um outro impostor. Por quê? Porque é o seguinte, ninguém é promovido a Senhor e Cristo. Ou você é ou não é, Senhor principalmente. Cristo é um título. Houve profetas e reis que receberam o título de Messias. Está lá no Velho Testamento, você encontra em vários lugares. Mas Senhor, todas as vezes que Jesus dizia, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a verdade, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Entendeu? Esse eu sou, ele remetia a mente dos judeus diretamente para Moisés, lá no Monte Horebe. Quando Moisés perguntou, Deus mandou Moisés lá no Egito, libertar o povo debaixo do jugo do faraó. E Moisés perguntou, eles vão perguntar teu nome, o que eu digo para eles? O que eu falo? E Deus disse, eu sou é o meu nome, eu sou é o meu nome perpetuamente, assim dirás ao meu povo, eu sou me enviou a vós outros. Então os judeus, quando Jesus falava, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, esse eu sou, eles entendiam, e era isso que Jesus estava dizendo, que era o Deus que falou com Moisés lá no Monte Horebe para libertar o povo de Israel do Egito. Quer prova disso? Ora, veja aí no Evangelho de João. Jesus perguntou aos judeus, eu tenho feito muitas boas obras no meio de vós, por qual delas vocês querem me apedrejar? E os judeus responderam, não queremos te apedrejar por boas obras que você tenha feito em nosso meio, mas porque você, sendo homem,
se faz igual a Deus. Entendeu? E já pegaram pedras para apedrejar Jesus. Por quê? Porque os judeus matavam por apedrejamento o adúltero, ou a adúltera, né? Vocês conhecem lá o episódio, quando os fariseus pegaram uma mulher em adultério, jogaram na frente de Jesus, para ver o que ele dizia. Então, eles disseram lá para Jesus, essa mulher foi apanhada em adultério, e a lei de Moisés manda que tais pessoas sejam apedrejadas. Então eles matavam por apedrejamento 5 pecados. O pecado do adultério, né? O filho desobediente, o homossexual, o falso profeta e o blasfemador. Estes 5 pecados, eles executavam mediante pedradas. Jesus foi levado à cruz por causa do que ele disse. Ele assumiu que ele era o Messias. E eles consideraram isso uma blasfêmia e condenaram Jesus à morte. E eles não puderam, Jesus não morreu por apedrejamento, porque o povo judeu estava debaixo do domínio do Império Romano. E o Império Romano condenava a pena de morte por crucificação, não por apedrejamento. Então Jesus não foi apedrejado, morreu por apedrejamento, mas foi crucificado porque estavam todos debaixo da lei romana. Entendeu? Aí vou perguntar para ele, ué, o que acredita você? Jesus é Deus encarnado? Se ele disser que sim, né, senhor? Se você falar sim, eu creio que Jesus é o Deus encarnado, eu falo, parabéns, veja, você está em comunhão comigo. Irmão, nós somos crentes da congregação cristã no Brasil. Mas se você negar isso, disser não, o conselho dos irmãos, o conselho dos anciãos tem razão em dizer que você é um falso profeta, um impostor, um mentiroso. Por quê? Principalmente porque você batizou na congregação, você fala por aí que Deus te chamou nesta bendita graça. Ora, se Deus te chamou para o seio da congregação, é para você guardar as doutrinas da igreja, abraçá-las. E você está pervertido aí, negando a divindade de Jesus Cristo. Então você, primeiro, com isso aí, você nega a Bíblia como a infalível palavra de Deus. Você nega o segundo ponto de doutrina que diz que Deus é uma trindade. Você está negando aí o terceiro ponto de doutrina que diz que Jesus Cristo é o Deus encarnado. Entendeu? Você é um falso profeta, um impostor. Tem mais outra coisa também. O quinto ponto de doutrina. É por isso que eu venho pregando já há 13 anos. Há 13 anos eu venho falando estas coisas para a Irmandade da Congregação. Por causa do quinto ponto de doutrina, porque vão todos para o inferno. Você, com toda certeza, é uma alma perdida também. Tá? Uma alma perdida e com destino ao inferno. Ué, eu pergunto para você, você tem certeza da sua salvação? Tem certeza que o seu corpo tombar agora você vai entrar na glória de Deus? Aí você vai dizer o quê? Que se você for firme e fiel? Mas aí eu pergunto, você é firme e fiel? Você não é firme e fiel. Entendeu? Porque não tem firme e fiel. Isso aí é uma babuzeira, uma conversa mole. Tá? Então não tem firme e fiel, ninguém é firme e fiel. Você pode ser muito bonzinho e tal, você pode ser muito bonzinho, uma pessoa que vai me impressionar pelo seu testemunho pessoal, pela maneira como você trata as coisas, mas o que Deus quer de cada de um crente é impossível. As exigências de santidade e justiça que Deus requer, que a justiça e a santidade de Deus requer do homem, ela é impossível de ser completada. É impossível de satisfazer a justiça de Deus e a santidade de Deus. Nós não somos capazes disso.
Por isso ele mesmo veio e foi feito para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. É para nós dizermos diante de Deus: Jesus é a minha justiça, Jesus é a minha santidade. Quando nós aceitamos e acreditamos no sacrifício de Jesus, nós somos vestidos com a sua justiça, somos vestidos com a sua santidade. Entendeu? Você vai me dizer que você não tem certeza, que você só se você for firme e fiel. É bom, então você está mal, você está no inferno, meu caro. Você é uma alma perdida. Você não conhece a Deus e Deus não está na sua vida. Por quê? Porque o crente verdadeiro, ele tem certeza da salvação no seu coração. Lá no Evangelho de João, diz assim a respeito do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, quando ele vier, ele falou, quando ele vier, o Espírito da verdade convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito Santo é que está te convencendo que você é uma alma perdida necessitada de salvação. Por isso que você não é capaz de dizer que você tem a certeza da sua salvação, porque Ele está atuando no seu coração para te fazer entender que você necessita de Jesus, daquele sacrifício para entrar na glória de Deus. Ora, esse mesmo Espírito que convence você do seu pecado e de que há um juízo sobre a sua cabeça, ele me convence que eu tenho a vida eterna, que eu vou entrar na glória dele. É uma questão da ação do Espírito sobre os nossos corações. Bom, então, vamos lá. Eu pergunto para você, a salvação é pela fé em Jesus Cristo somente, né, como está no 5º ponto de doutrina, que a regeneração ou o novo nascimento só se alcança pela fé em Jesus Cristo? Ou para você precisa batizar na congregação, pertencer à congregação, guardar as bobagens que eles ensinam lá? Vou perguntar para você, estou sabatinando você. O que você acredita? Que a salvação, a vida eterna, a gente só alcança pela fé em Jesus Cristo? Se você acredita nisso, poxa, parabéns, está vendo? Estamos em comunhão. Entendeu? Somos verdadeiros crentes da Congregação Cristã do Brasil. Agora, se você acredita que... E ainda vem com essa conversa, irmão, porque o conselho dos anciãos reunidos debaixo da guia de Deus revelou que a salvação, para entrar no céu, nós precisamos batizar, e o ancião tem que ser um legítimo herdeiro lá do DNA do irmão Franciscão. Senão o batismo não vale, que precisa pertencer à nossa igreja, porque é a única que Deus deixou na terra. E é preciso permanecer fiel, guardando os ensinamentos, não enrolar ter bigodinho que enrola nas pontas, costeleta, bandagem, não pode usar camiseta regata. Esses ensinamentos a gente tem que guardar, irmão, porque o conselho lá decidiu debaixo da guia de Deus. Você, para se salvar, você precisa ser batizado na congregação, que você precisa pertencer à congregação, que é a única que Deus deixou, estas coisas todas, né? E que você precisa ser firme e fiel para entrar no céu praticando boas obras. Meu amigo, essas não são as doutrinas da nossa igreja. Você é um impostor. Impostor por quê? Porque você batizou na congregação, você deveria abraçar e defender as doutrinas da igreja, porque você fala, Deus me chamou nesta bendita graça. Né? Se Deus te chamou para você ir da congregação, é para você abraçar e defender as doutrinas da igreja. Como você está aí crendo e pregando outras coisas, você é um falso profeta, um tremendo do impostor. Ué? Tá certo.
Não tem coerência o que eu estou dizendo? Agora, veja só, irmão Silvio, é o seguinte. Eu não achei nas listas secretas de ensinamento sobre o pecado, que o crente não peca, o crente erra, entendeu? Eu não achei ensinamento a respeito disso. Olha que nós temos as listas secretas de ensinamento desde o ano de 1960, né? Pode ser que existam listas secretas aí anteriores a 1960. Eu não sei, desconheço. Aliás, como o irmão é antigo aí na obra, se o irmão tiver alguma lista anterior a 1960, por favor, divulgue isso. Traga para mim, eu vou divulgar. Porque nós precisamos botar todas as coisas na luz, sabe? Nada escondido. Viu? Nada escondido. Que quem gosta de coisas escondidas, secretas, é o capeta, é o diabo. Entendeu? Com o Senhor, o nosso Deus, não há segredos. Isso vem desde lá do Velho Testamento. Lá no livro de Deuteronômio, Deus ensinou aos judeus que as coisas ocultas são para Deus, pertencem a Ele somente. Agora, as reveladas são para nós e os nossos filhos. Então nós não temos que esconder nada. O Senhor Jesus mesmo ensinou isso. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas se coloca no canto da casa para que ilumine todos que estão na casa. Ele mesmo não só ensinou isso, como ele deu exemplo. Interrogado lá no tribunal que estavam julgando, e esse julgamento era para a sua condenação, o sumo sacerdote perguntou: o que você tem dito? Qual é a sua doutrina? O que você tem falado para o povo? Ele disse: pergunta para os judeus. Eu tenho ensinado nos templos e na sinagoga e nada disso em oculto. Então, esse negócio de lista secreta de ensinamento, isso é diabólico, sabe? Tudo tem que ser na luz, sabe? E de conhecimento de todos. Bom, então, eu descobri no ano 2000 que praticavam listas secretas de ensinamentos. Isso aí é outro absurdo, sabe? E eu comecei a protestar e reclamar disso aí, e alguns anciãos entenderam isso. Eu espero que você também entenda. Eu acho que você não é tão tapado a ponto de não entender isso. E esses anciãos entenderam a minha mensagem, o meu recado, e começaram a divulgar isso. Então hoje nós temos as listas desde o ano de 1960. Se você tem alguma aí anterior a 1960, por favor, tenha a mente de Cristo e tenha atitude cristã. Divulga isso. Bom, mas voltando, sobre o pecado. Eu pergunto para você, nós temos a Bíblia como regra de fé e de prática. Quer dizer, aquilo que a Bíblia ensina, nós devemos acreditar, e o que a Bíblia ensina, nós devemos fazer. Então, o que a Bíblia ensina a respeito do pecado? Bom, a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 3 diz assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo fala o seguinte, ó. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação. Ó, falar bem perto da sua orelha, ó. Chega para cá, bem pertinho de mim, ó. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se colocava como o principal dos pecadores. Entendeu? Ele fala isso em outros lugares também, tá? Estou citando essa aqui só para você entender. O apóstolo João, ele diz lá na primeira carta, se dissermos que não pecamos,
mentimos e não há verdade em nós. Olha, chega a orelha aí, ó, vou te dizer bem na orelha. Mentimos e não há verdade em nós. Está no capítulo 1, na primeira carta de João, capítulo 1, verso 8. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, no verso 10, está bem escrito também lá. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a verdade não está em nós. Olha, ele está dizendo 2 vezes isso aí. Ó, chega pertinho aqui, eu preciso te falar na orelha. Você precisa ouvir direitinho isso aí, ó. Fazemo-lo mentiroso. Esse lo, tá? Pronome reflexivo. Lo quer dizer a Deus. Fazemos a Deus mentiroso. E a verdade não está em nós. Por que fazemos a Deus mentiroso? Porque Deus está dizendo em toda a Bíblia que você e eu somos miseráveis pecadores, mas a Irmandade da Congregação está dizendo que não são pecadores. No capítulo 2, ele fala que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Esse nossos quer dizer que ele está se incluindo. Lá quando ele diz lá, se dissermos que não pecamos, esse não pecamos está flexionado no plural. Nós não pecamos, ele está se incluindo. E está dizendo no capítulo 2 que ele é a oferta pelos nossos pecados. Quer dizer, ele se inclui. Então, João também está dizendo que ele é um pecador. Eu sei que você gosta muito do livro de Tiago, né? E vocês adoram o texto de Tiago. Vocês deveriam tomar cuidado, sabe? Porque Tiago não foi apóstolo. Esse Tiago que escreveu a carta aí, que está no Novo Testamento, ele não foi apóstolo. Tá? Então, os nossos ministros gostam de ler a Bíblia com os óculos de Tiago, sabe? Bota o óculos de Tiago e fica lendo a Bíblia. Mas Tiago não foi apóstolo. Lembra lá que eu falei sobre o fundamento? Que o fundamento é Jesus Cristo e que os apóstolos construíram as doutrinas sob o fundamento que é Jesus Cristo e que nós temos que permanecer nesses fundamentos? O pessoal nosso aí coloca o ensino de Tiago, tá, como fundamento para contradizer o ensino dos apóstolos. Mas o próprio Tiago, na sua carta, ele diz que todos nós tropeçamos em muita coisa. Esse tropeço é o pecado. Tiago também se reconhecia um pecador. Lá na Assembleia em Jerusalém, ele repreendeu Pedro. Por quê? Pedro estava pecando. Porque ele estava dissimulando, né, a convivência dele com os gentios perante os judeus. Que isso é uma covardia. E é uma mentira, é uma maneira de mentir. Entendeu? Bom, vamos lá. É isso que a Bíblia ensina. Eu vou fazer uma pergunta. Você não se ofenda, hein? Você não se ofenda comigo. Que tem irmão aí que quando eu faço a pergunta, o cara fica doido. Se sente ofendido. Entendeu? Você vê que o cara até baba de raiva. Então, não se ofenda, por favor. Eu não estou te acusando de nada. Eu estou disse a você o que a Bíblia ensina, o que o Novo Testamento ensina claramente, que todos nós somos pecadores, que os apóstolos eram pecadores e confessavam que eram pecadores. Então, veja bem, não vai se ofender. Mas o irmão é pecador? Vou falar bem pertinho para você. O irmão é pecador? Hein? Se você disser que não, mas eu sou um pecador. Bom, palmas para você, porque você é um verdadeiro crente da Congregação Cristã no Brasil. Você está obedecendo, está acreditando conforme o Novo Testamento e as palavras dos apóstolos, elas ensinam que todos somos pecadores. Parabéns, você é um genuíno crente
da congregação cristã no Brasil. Mas se você está naquela de você só comete erros e você não comete pecado, por quê? Por quê? Porque você ouviu essa turma falar que nós não pecamos, nós erramos na presença de Deus? Filho, a palavra pecado, no grego, significa erro. Então isso quer dizer que todo erro é um pecado. E todo pecado é um erro, não tem essa diferença. Se você não sabia, fica sabendo agora. Agora, por que esses homens fizeram essa diferença? Hein? É lá nas reuniões deles lá, que eles dizem que eles são guiados por Deus, né? Como é que é? Os irmãos, o conselho de ancião, guiado por Deus. Como é que pode ser, vindo do mesmo Deus, ensinamentos contraditórios, diferentes, confusos, como esse daí? Como é que pode ser isso de Deus? Um ensinamento que primeiro de cara diz, que o cara que diz que não é pecador já está dizendo que o cara é um tremendo de um mentiroso. E um ensinamento, então, que ainda ensina o nosso povo a ofender a Deus, chamando a Deus de mentiroso. Porque está escrito, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a verdade não está em nós. Então, irmão Sérgio, diz para mim de que lado você está, meu anjo. Ei, meu santo. Você está lá do lado da Bíblia, do que diz a nossa doutrina, lá no primeiro ponto, de doutrina que diz que as Escrituras Sagradas são nossa única e perfeita guia de fé e conduta? Ou você está de acordo com esses homens aí, que estão ensinando o nosso povo a negar o pecado em suas vidas e a ofender e insultar a Deus, chamando o próprio Deus de mentiroso? Diz para mim que lado você está. Entendeu? Você é um genuíno crente da Congregação Cristã do Brasil? Ou é um falso, um mentiroso, um impostor que está se apresentando nas igrejas aí, porque Deus me chamou nesta bendita graça, mas está todinho desviado das doutrinas da Congregação Cristã do Brasil? Vamos lá, meu filho, me responda. Por favor, me responda. Então, é isso que eu quero conversar com você, viu, o irmão Silvio Caldas? Silvio Caldas? Deixa eu ver se é isso mesmo. Aliás, é Sérgio. Eu confundi, Silvio Caldas foi um cantor popular aí. É Sérgio Caldas. Meu irmão Sérgio, eu quero conversar com você. Vamos bater um papo. Não vem na minha casa não, que eu vou ter problema com você aqui em casa. Minha mulher não quer saber disso. E eu não vou na sua, porque de repente você vai até me expulsar dela, sabe? Pelo seu jeitinho aí, já vi que você não suporta a verdade, sabe? Fica bravo, indignado quando ouve a verdade, entendeu? Vamos conversar nesse site aí, nas pegadas do mestre, vamos conversar, vamos trocar ideia, meu querido. Vamos ver quem é o falso e quem é o verdadeiro, tá? Eu não posso dizer nada a respeito de você. Eu não sei quem você é, não sei o que você pensa, não sei o que você acredita. Eu não sei, sabe? Pelo jeitinho seu, bom, eu não vou fazer juízo a respeito. Vamos conversar, o site é esse aí, Eu estou te convidando para vir conversar comigo nesse tópico aí, tá vendo? Vou colocar lá um bate-papo com o irmão Sérgio Caldas. E vou colocar o vídeo lá, tá? E aí se você quiser fazer vídeo por sua cara, parabéns, hein? Parabéns, Porque a maioria da Irmandade, os ministros, e a maioria da Irmandade age numa covardia desgraçada, sabe? Eles usam o expediente do fake, que é você colocar uma figura qualquer, ter como nome um nome qualquer,
e ficar por aí metendo pau nos outros, ofendendo, maltratando, tá? Então, se você for lá, fizer um vídeo, mostrar sua cara, ó, parabéns, hein? Uma atitude digna de homem. Talvez não seja de um servo de Deus, mas pelo menos de um homem, que assume as coisas que fala, né? Mostrando a cara, parabéns. Mas se você não quiser mostrar sua cara, quiser fazer vídeo sem mostrar sua cara também, pode fazer. Ou se você quiser escrever, lá você tem toda a possibilidade. Você pode colocar quantos vídeos você quiser. Você pode até escrever um livro, sabe? Não tem limites. Há recursos de edição, há um monte de coisa boa que você vai encontrar naquele fórum de debate. E é um fórum de debate da Irmandade da Congregação. Quer dizer, hoje lá acho que tem uns 4.000 irmãos que visitam esse site e vão ler as coisas que você vai falar, vão ouvir as coisas que você vai falar ou vão ler, pelo menos vão ler as coisas que você vai dizer. E eles vão julgar se você está falando a verdade ou não. Não é verdade? Tá bom? Então vai lá, eu estou esperando você, tá bom? Ó. Beijocas. Beijocas. No seu coração, Silvio. Ah, não, irmão Jair. No coração, o irmão Silvio Caldas não gosta. Ele gosta nas bochechas, né, irmãozinho? Estou brincando com você, sabe, querido? Não leva a mal. Vai lá, vai. Estou esperando você. Fica na paz de Deus, na paz gloriosa que há em Jesus Cristo, nosso Senhor.